Antes de tudo, eu queria dizer que esse vídeo demorou mais do que deveria. A gente teve alguns problemas técnicos, mas eu queria dizer muito obrigado a toda a equipe de consultoria, exclusivamente a você, Ricardo. Muito obrigado por dar a ideia para esse piloto. Bem, eu não assisti ainda Chainsaw Man e digamos que eu tô com uma lista meio grande e eu tô bem atrasada com ela. Mas durante o tempo de preparação para os quadros antigos do canal, né, eu tive um contato com o primeiro volume do mangá. Então uma teoria de Chainsaw Man de alguém que nunca viu Chainsaw Man. Mas eu dei uma lida no mangá, então acho que eu tenho um tiquinho de propriedade. Bem, como eu faço em toda temporada, os animes que me chamam mais atenção eu vou atrás de ver a abertura deles, pra poder ver como é que é a música e tal. Aliás, eu recomendo bastante ver o clipe dessa música, porque ele é bem interessante e eu achei ele bem engraçado. Bem, e aí tava lá eu ouvindo de boa e do nada eu vejo uma cena em que a Makima ela dá uma comida pro Denji e aí eu fiquei tipo, ok, tudo bem e tal. À primeira vista parece muito algum tipo de referência ao fato da Makima estar ajudando o Denji, dando uns empregos, um lar e coisa assim, através desse negócio de dar uma comida pro Denji, até porque comida sempre foi uma coisa meio complicada pro Denji. Porque se você reparar, tem até um capítulozinho que mostra como o Denji e o Potita faziam um bolo que era só uma água com açúcar. Mas a parada estranha que me chamou a atenção é que a comida ela não era uma coisa comum, e sim um caracol. Mas não é qualquer tipo de caracol. Porque eu já vi um vídeo em que fala que esse tipo de caracol, né, o design desse caracol remete muito a um tipo específico de caracol, que é um caracol que está parasitado por um outro tipo específico de verme, em que basicamente ele entra no caracol para usá-lo como uma das partes do seu ciclo de reprodução. E uma coisa que vale muito a pena a gente lembrar é que Chainsaw Man mexe o tempo todo com essa questão do sexo, entendeu? Porque depois que o Denji sai daquela vida de pobreza, a coisa que vira o objetivo número 1 dele são tipos de experiência sexual que eu não tô vendo o anime, mas eu acabei vendo alguns trechos do anime e dá pra entender, quer dizer, deu pra entender o porquê que a Makima ela é vista como algum tipo de dominatrix bizarra. Isso, por incrível que pareça, tem a ver com caracóis. Se você procurar um pouco, você vai ver que o caracol ele tem uma ligação com o mundo do sexo, onde, por exemplo, as espirais da concha do caracol representam o ciclo da vida. Além do animal ele ser uma coisa que é ligado ao órgão sexual feminino, né? E aí, por que isso acontece? Bem, é só você olhar um caracol de baixo, tá ligado? Eu não sei se ainda deu pra entender onde eu quero chegar, mas como eu disse, a Makima é meio que uma dominatrix bizarra, e esse caracol parasitado ele pode ser justamente essa coisa de domínio que ela tem sobre ele perante essa lupa sexual. Eu não sei se lupa foi uma boa frase. Quer dizer, palavra para descrever isso. Isso acontece justamente por causa desse desejo do personagem por ter essas experiências, né, nesse âmbito sexual. Ou seja, o caracol só tá ali, né, como uma representação desse símbolo do feminino, da fertilidade. E ele também representa esse tipo de dominância que não é nada saudável, né? Assim como um parasita que entra em um organismo. Ainda mais esse tipo de parasita. Bem, como eu disse no início do vídeo, esses parasitas eles usam os caracóis como uma parte do seu ciclo de reprodução. Esses vermes basicamente eles entram no corpo de caracóis e aí eles vão possuindo o corpo dele e eles são coloridos assim até provavelmente para chamar a atenção de aves. Aves essas que comem esse tipo de caracol junto com os vermes e aí os caracóis eles vão basicamente se reproduzindo dentro do estômago dessas aves que acaba defecando, né? Esses caracóis, os ovos desses caracóis, que são comidos de novo pelos caracóis. Ou seja, é um ciclo que vai
acontecendo várias e várias vezes. Mas uma coisa muito interessante sobre essa questão de dominância é que provavelmente isso seria uma coisa que seria mais frisada no projeto anterior, né, do mangá. Isso porque Makima, se você parar para analisar, é uma fusão da palavra Maki e Ma. Maki é uma referência à marca japonesa Makita, que produz materiais de construção. E virou um sinônimo de um tipo específico de serra. Enquanto Ma pode ser traduzido como Deus, né? Ou seja, Deus das Maquitas, motosserra. Eu não sei se isso deu para pegar, mas é uma coisa meio familiar. Então, basicamente, o que eu quero dizer sobre tudo isso é que a gente tem uma... Bem, para que tudo isso? Teorias de coisas inexistentes? Tipo, você já pensou nisso? Às vezes você fica vendo análises de filme e coisas do gênero que, no fundo, não tem sentido nenhum. Porque você tá analisando... Quer dizer, tem um sentido, mas você tá analisando de qualquer forma uma ficção em prol de tentar entender a realidade. Você não tá tentando entender a realidade pela realidade. É uma coisa que, ao mesmo tempo que pode te trazer muitas experiências interessantes, é algo meio vazio, de qualquer forma. Pensa, você meio que provavelmente tem uma vida meio medíocre. Acho que todo mundo pensa um pouquinho assim. A não ser que você seja, sei lá, o Rodrigo Hilbert. Porque o Rodrigo Hilbert ele é bem maneiro. Mas, basicamente, a vida das pessoas costuma ser uma coisa meio medíocre. Então, sei lá, a gente tenta viver a vida como se fossem vários... isso tá ruim. Você pega a sua vida, ela tem vários pontos, vários traumas, várias coisas que você passou pela sua vida. E coisas que acho que muitas vezes não vão ter explicação. A gente tenta talvez às vezes buscar significados muito profundos em ficções e coisas do gênero, mas no fundo, é só isso mesmo. Uma análise de uma fantasia. Uma tentativa que, mas que às vezes possa te dar alguma visão nova sobre o mundo. É uma mera tentativa não muito útil de tentar mudar a sua vida. Porque simplesmente vão existir coisas que são difíceis demais para você poder explicar por meio de uma ficção. Então, eu acho que é isso. A gente vai viver analisando ficções, porque no fundo elas são menos assustadoras e menos bizarras que a realidade. Bem, eu não sei se eu tenho mais coisa pra falar. Banga! Nani o shiteiru na? Mimi o fusaida kokoro no sekimai o miru. Ha?